Fala turma, tudo bem com vocês? Turma, trazendo mais uma resolução de questão, desta vez é do concurso da Escola de Aprendiz Marinheiro, EAM, trouxe em seu concurso uma questão de eletricidade, a parte da eletrodinâmica, que vai olhar as cargas em movimento, a corrente elétrica, a bateria, a resistência, a resistividade, a potência elétrica. O problema diz o seguinte: observe a representação do circuito abaixo. Está aqui, no caso, o nosso circuito. Eu tenho uma bateria, que é a força eletromotriz, no caso é o nosso gerador, o DDP. Está aqui a nossa resistência, que pode ser qualquer equipamento ou apenas uma resistência. E está aqui, no caso, a nossa ligação. No nosso circuito, temos aqui a bateria, que é justamente o nosso DDP, diferença de potência, diferencial de potencial. Ela que vai dar, no caso, a voltagem, determina a diferença de potência entre dois polos e é justamente essa diferença que vai dar, digamos que a vontade das cargas elétricas, que são os elétrons que estão aqui no nosso circuito, na fiação e na resistência, que vai fazer o seu movimento organizado. Então eu tenho a bateria, que é a voltagem, a nossa DDP. Eu tenho a fiação, que por onde vão caminhar os elétrons, e eu tenho a resistência, que vai consumir, gastar, utilizar esse movimento organizado. O problema diz, aplicando a lei de Ohm, vamos lembrar que a lei de Ohm determina que os resistores chamados de resistores ôhmicos, serão resistores aonde a sua resistência não irá mudar mesmo que mude a temperatura. Ou seja, se o corpo aquecer, as suas partículas vão ficar mais agitadas e por elas estar mais agitadas, a corrente elétrica vai ter mais dificuldade de passar. Então, o resistor, obedecendo a lei de Ohm, mesmo que a sua temperatura mude, ela não vai mudar a sua resistência. A resistência será a mesma em qualquer corrente e em qualquer temperatura. Então, aplicando a lei de Ohm, onde a resistência não muda com a temperatura ou com a sua corrente, é correto afirmar que a corrente elétrica em ampere que passa pela resistência então vai sair uma corrente elétrica, vai passar aqui no meu resistor e volta para a bateria. Lembrar que a bateria vai ser representada pela letra U, a resistência vai ser representada pela letra E essa corrente que está passando aqui na fiação pela nossa letra I. O problema, ele vai trabalhar em cima desta equação aqui, ó. U é igual a R vezes I, a equação básica da nossa lei de Ohm, onde U é a voltagem da bateria, está aqui valendo 12 volts, R é a resistência, aqui valendo no caso 6, e o I é a nossa corrente elétrica, que no caso é a intensidade da corrente elétrica, a intensidade dela. Como aqui no caso está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Vai ficar 12 dividido para 6 é igual a I, dividindo I será igual, no caso, a 2 ampere. Então, a corrente elétrica que está passando aqui no circuito é uma corrente de 2 amperes. No caso, letra A. Uma questão tranquila, fácil, de uma boa abordagem da nossa Escola de Aprendiz Marinheiro. Espero que tenham entendido. Um abraço e até mais.